Caríssimo confrade Nelson Manrich, tomo suas palavras como um estímulo à perseverança na arte de servir e de bem servir aos cidadãos, aos meus semelhantes. O meu espírito está pacificado. E está pacificado diante do que exposto neste seminário ante uma verdade, que é uma verdade eterna. A virtude está no meio termo. E não passa pela minha cabeça chegarmos ao dia em que a justiça deixará de ser a justiça implementada pelo homem. Implementada pelo homem a partir não só da formação técnica possuída, como também da formação humanística. Mas devemos falar sobre esse documento básico da República, que já é o segundo documento básico mais longevo, apenas perdendo para a Constituição, a primeira Constituição da República. E aí verificamos de início que a Constituição de 1988 surgiu com o espírito de redemocratização do país. Nós deixamos um regime de exceção para um regime essencialmente democrático. Ela foi produzida no que os cientistas políticos chamaram de terceira onda de democratização, ocorrida na segunda metade do século XX em diferentes países da Europa, América Latina e África. Esse modelo constitucional predominante nas democracias ocidentais traz, e é importante que se frise isso, traz os direitos fundamentais como centro de gravidade. Assim o é a lei maior do Brasil. Mas o que significa, em última análise, exatamente a Carta da República? Para os clássicos gregos, a ideia de Constituição já estava presente sob a ótica democrática, segundo a qual a única forma legítima de governo era a limitada pela lei. Com a Constituição de Solon, o estadista, legislador e poeta clássico, deu-se início em Atenas à busca pela racionalização do poder. Em Roma antiga, ter uma Constituição significava respeito, que nós buscamos nos dias atuais, respeito à coisa pública. Durante a Idade Média, despontou triunfante, em 1215, a Magna Carta na Inglaterra de João Sem Terra, com forte mensagem de primazia das liberdades, considerado o arbítrio e o abuso de poder do príncipe, algo revolucionário à época, talvez até inimaginável àquela época. A história das grandes constituições esteve sempre atrelada à das revoluções. A americana revelou em 1787 o primeiro modelo de carta escrita, rígida, suprema, sistematizada e fundamental para toda uma nação.
Antes, as colônias, já então independentes da Inglaterra, tinham as próprias constituições, que igualmente reconheciam, como veio a fazê-lo a da Federação, direitos do homem, anteriores e superiores ao Estado, a limitarem a autoridade do governo. Para os federalistas, Hamilton, DJ, Madison, homens não são anjos, e os governos são feitos de homens. Por isso, deve-se controlar e limitar o poder, para que a liberdade seja assegurada a todos. Com a Revolução Francesa, nasceu a ideia da necessidade política de uma Constituição escrita, uma lei fundamental que representasse a expressão da vontade livre da nação. Daí o mundo ter alcançado a Declaração de Direitos moderna, mesclando elementos liberais e democráticos, destacando-se a noção embrionária de poder constituinte. Sem dúvida, o Abade Sieyès, com a proposta de um poder imanente à nação e superior aos constituídos, foi o primeiro grande teórico da Constituição. A partir desses marcos históricos e políticos, os teóricos passaram a preocupar-se com o conceito e a essência da Constituição. Muitos desenvolvimentos ocorreram. Não se pode negar. Constituição é um termo plurissignificativo. Ferdinand Lassalle, em 1862, questionou: o que é uma Constituição? Em que consiste a verdadeira essência de uma Constituição? Recusando a utilidade de resposta fundada em concepções puramente formais e idealistas, o advogado e escritor alemão disse ser resultado dos fatores reais de poder atuantes em determinada sociedade. O documento que não retratasse esses fatores não seria mais que mera folha de papel. Esse era o realismo constitucional de Lassalle. Carl Schmitt, por sua vez, afirmava que a Constituição é a decisão política fundamental, a manifestação concreta de um poder político supremo existencial, o qual define as bases do regime que inaugura. Valeria mesmo o caráter material da decisão, e não a dimensão puramente formal ou textual. Já para Hans Kelsen, importava a supremacia formal, a hierarquia normativa para caracterizar uma Constituição, ou seja, a posição no ápice da pirâmide da ordem jurídica, prevalecendo o texto constitucional como fundamento de validade para a criação de normas inferiores. Foram os grandes teóricos da Constituição do período pré-Segunda Grande Guerra e a dualidade matéria e forma, forma e matéria, que sempre caracterizou a oposição entre os dois gigantes, faz-se presente até hoje. Após os horrores do nazismo, passou-se a apostar na capacidade de a Constituição conformar o social, considerada a ordem e a realidade. A Constituição, tendo os direitos fundamentais no centro, seria dotada de vontade e força normativas, isso porque passou a ser
sem idealismos nem pessimismos realistas, mas combinando forma e matéria, a ordem fundamental e jurídica da coletividade. Entre tantos movimentos e desenvolvimentos idealizadores, realistas, formais e materiais, onde cabe situar a Constituição de 1988. A qual tipo corresponde? Ao lado da estruturação do poder e da limitação diante da soberania popular, o Constituinte deu especial ênfase à disciplina dos direitos fundamentais, todos gravitando em torno da dignidade da pessoa humana. A modernidade é instrumento ao alcance do homem, e não o homem ao alcance da modernidade. Sem tanta ambição científica, a Constituição de 1988 é um projeto político de resgate imediato da democracia, de afirmação permanente da liberdade e da igualdade, de transformação social a médio e longo prazos. É uma Constituição, que eu admito, ousada, pretensiosa, mas passível de ser concretizada. Sem romantismo, em profissão de fé, digo que tem-se uma história de êxito. Um projeto já longevo, com 30 anos, bem-sucedido. Ainda há muito a realizar. Existem promessas, especialmente no campo social, pendentes. Alguns compromissos e institutos foram estabelecidos. Surgiram emendas constitucionais destinadas, pelo menos destinadas, à atualização ou aperfeiçoamento. Devo admitir, também houve retrocessos, mas nada pode levar ao descrédito da lei das leis. A realização de um projeto constitucional em qualquer país que se lance nessa empreitada é sempre uma trajetória, um desenrolar, uma construção contínua. Nenhuma Constituição é obra acabada. A legitimidade depende da crença e do empenho das instituições e da sociedade, e não apenas da qualidade do texto e do arranjo político-institucional estabelecido, e da firmeza de propósito, de como se compreende, interpreta e observa a lei maior. Diplomas dessa natureza promovem profundos reflexos sobre as estruturas de governo, principalmente quando considerada a autoridade para concretizar os direitos sociais e fundamentais. O judiciário, e mais especificamente os tribunais constitucionais, atuam como intérpretes guardiões dessas cartas de direitos. Assim, celebrar os 30 anos da Constituição significa igualmente festejar e refletir os 30 anos de interpretação do texto, a efetivação do diploma maior pelo Supremo, órgão de cúpula do Judiciário, última instância, do controle difuso de constitucionalidade das leis e dos atos normativos e titular exclusivo do controle concentrado e abstrato, vem se mostrando um dos momentos mais relevantes da vida prática
da realização efetiva das normas constitucionais. O trabalho de interpretação desenvolvido pelos juízes constitucionais, reunidos em colegiado sempre físico e não virtual, tem sido essencial para a definição das fronteiras do poder do Estado perante os cidadãos. A interpretação judicial é um ponto importante dessa história de sucesso e, por isso, merece igualmente ser lembrada, comemorada e avaliada. Não fossem as decisões paradigmáticas do tribunal, a Constituição poderia ter falhado no propósito de consagrar a democracia e assegurar direitos fundamentais. Não cabe, nem por isso, menosprezar a participação dos poderes legislativo e executivo. O desenvolvimento e a complementação do texto constitucional por meio dos órgãos políticos são condições da própria existência do projeto constitucional, como um processo democrático. Apenas incumbe ressaltar o papel de intérprete guardião que o Supremo desempenha, em especial quanto à efetividade e à concretização dos direitos fundamentais, sendo os poderes instrumentos. No tocante às liberdades fundamentais, direitos humanos de primeira geração, o Tribunal tem dado especial atenção à liberdade de expressão e imprensa. Declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista e de restrições legais às emissoras de rádio e de televisão quanto a programas que pudessem degradar, ridicularizar ou encerrar crítica jornalística favorável ou contrária a políticos, candidatos a cargos eletivos, o que inclui, inclusive, manifestações de humor, charges e sátiras. Assegurou o Supremo a realização de passeatas e manifestações, denominada Marcha da Maconha, sem que pudessem ser enquadradas como apologia ao crime. E essa Marcha da Maconha visou a descriminalização do consumo de drogas. Há destaque para a rica jurisprudência sobre aquele que é tido como centro normativo e axiológico do sistema constitucional de direitos fundamentais, o princípio, sempre em primeiro lugar, da dignidade da pessoa humana. Visando a realização, o Tribunal reconheceu a constitucionalidade da pesquisa com célula-tronco embrionárias e assegurou a equiparação jurídica da união estável homoafetiva à heteroafetiva. Em outro julgamento, o Supremo decidiu que a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos não é crime, e antes havia criminalização. Uma das mais importantes questões analisadas pelo tribunal, que concluiu em favor da dignidade da pessoa humana e dos direitos da mulher. No voto condutor do julgamento, afastada a possibilidade de a matéria ser examinada a partir de orientações morais religiosas e afirmada antítese entre anencefalia e vida, ficou assentado estar em jogo apenas direitos das gestantes, a privacidade, a autonomia e a dignidade da mulher. No campo dos direitos dos acusados de crimes,
o tribunal assegurou a possibilidade de progressão de regime prisional de cumprimento da pena em qualquer fase, mesmo no caso e nos casos de delitos graves. Proclamou a inconstitucionalidade da execução provisória da pena. A execução provisória sempre pressupõe, uma vez modificado o título, a possibilidade de retorno ao estado anterior. E ninguém devolve a liberdade perdida ao cidadão. Posteriormente, retrocedeu. Porém, novos dias virão, devendo haver sempre esperança para aqueles que têm direitos previstos expressamente na Carta. O Supremo declarou inconstitucional também a prisão civil, considerados contratos de alienação fiduciária. Quanto à observância do princípio da igualdade, de envergadura maior no sistema constitucional, julgou constitucionais políticas de reserva de cotas étnico-raciais para ingresso no ensino superior público, ações afirmativas raciais. Em outro caso de alta relevância, assentou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, a prever penas mais duras para aqueles que cometem violência doméstica contra a mulher, assentando que as ações penais relativas aos casos de lesão corporal são incondicionadas à representação da vítima ante o fato, e aí temos que reconhecer, de a dependência da manifestação de vontade da mulher agredida revelar, na maior parte dos casos, proteção insuficiente em virtude do quadro de desigualdade e vulnerabilidade histórica, para nossa vergonha perante o homem. O tribunal tem feito valer o projeto constitucional no campo dos direitos sociais, mormente quanto ao direito à saúde. O ponto alto dessa jurisprudência ocorreu com decisões mediante as quais determinada a distribuição gratuita de medicamentos para tratamento do vírus HIV, motivando essas decisões políticas públicas nesse sentido. No campo dos direitos coletivos, vem dando proteção especial à tutela do meio ambiente. Em diferentes oportunidades, enfrentou conflitos atinentes a direitos de cujas soluções dependia a efetividade da proteção ao meio ambiente. Em todos os casos, promoveu complexa, mas segura interpretação constitucional. Assentou a valia constitucional da proibição de importar pneus usados ou remodelados. No campo do conflito entre o direito ao meio ambiente sadio e as manifestações culturais, concluiu inconstitucionais práticas como a farra do boi e a briga de galos. No mais importante desse processo, reconheceu a crueldade intrínseca da vaquejada, não dando prevalência ao valor cultural popular. No âmbito da composição dos interesses fundamentais envolvidos, sem que se mostrasse relevante o direito da comunidade a manifestações culturais, sobressaiu a proteção ao meio ambiente sadio. Em relação à idoneidade do processo político democrático, e teremos eleições, e o voto vale o Brasil, eleições no próximo domingo, muitas foram as decisões, todas voltadas a assegurar o núcleo da democracia, a igualdade de participação política como direito fundamental de todos,
democracia é um direito maior e um direito fundante. A mais relevante dessas intervenções foi a que implicou a proibição do financiamento privado por empresas que verdadeiramente eram achacadas das campanhas eleitorais. Em síntese, os direitos fundamentais são a parte mais importante do projeto constitucional de 1988, envolvidos os valores liberdade, igualdade e dignidade. A concretização desses direitos tem sido a principal missão do Supremo. Não poderia ser de outra forma. Sem interpretação voltada à afirmação das garantias constitucionais e à realização concreta dos direitos fundamentais, não existe Estado democrático de direito verdadeiro. Há muito que fazer. Assegurar direitos é tarefa permanente e tornar realidade uma Constituição é projeto institucional e democrático ininterrupto. Parabéns à sociedade brasileira pelos 30 anos da Constituição Federal. Que continue esse documento básico da República a ser a Carta Cidadã, como disse um grande político deste Estado, o deputado federal Ulisses Guimarães, a Carta da Democracia, a Carta dos Direitos Fundamentais. Mais do que isso, que o Supremo jamais falte à nacionalidade. Que assim o seja, presente o Estado Democrático de Direito, e partamos para escolher, no próximo domingo, aqueles que serão os nossos representantes e que praticarão atos que repercutirão em nossas vidas, inclusive sob o ângulo da permanência da democracia. Que cada qual faça sua parte, percebendo a importância do voto. É algo isolado, mas se soma a tantos outros e implica a escolha dos representantes. Que sejamos felizes, e o horizonte é sombrio, não tenho a menor dúvida, porque estamos diante de extremos, populismo de esquerda e populismo de direita. Que sejamos muito felizes no domingo 7 de outubro, que se avizinha, e considerada a festividade dos 30 anos dessa Carta Democrática por excelência, que é a Carta de 1988. Muito obrigado a todos.